Olá, este é o programa Justiça do Trabalho na TV. O nosso convidado de hoje é o Procurador do Trabalho, Dr. José Manuel Machado, da Procuradoria do Trabalho do Rio de Janeiro, Primeira Região. Ele está em Cuiabá participando de um seminário sobre fraudes trabalhistas no terceiro setor. O evento é uma promoção do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso e da Escola Superior do Ministério Público da União. Dr. José Machado, começo perguntando para o senhor qual é a atuação, o que tem feito e como a nossa população pode se socorrer das Procuradorias do Trabalho na busca de informações ou de solução de questões trabalhistas. Ademar, o Ministério Público do Trabalho, hoje, atua com um perfil totalmente diferente do que atuou até a Constituição de 1988. O Ministério Público, como um todo, e em especial o Ministério Público do Trabalho, a partir da Constituição Federal de 88, recebeu do Constituinte um papel de muita importância, que é a de defesa da ordem jurídica, defesa do regime democrático, defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis. Estão no artigo 127 da Constituição. A partir daí, o Ministério Público é outro. Aquele Ministério Público interveniente, que normalmente atuava ali ao lado do juiz, sentado à direita do magistrado, ele não deixa essa função, porém, assume esse papel de defesa da ordem jurídica. E, evidentemente, essa defesa da ordem jurídica, desse regime democrático, ela não pode se fazer sentado. O procurador tem que fazer ao lado, junto à sociedade, né? Buscando informações, ouvindo a sociedade, dela recebendo informações para poder atuar, indo ao foco das questões. E a população pode exatamente levar ao Ministério Público do Trabalho informações de que tenha conhecimento de agressão, de violência, né, de infração a essa ordem jurídica e buscar também, inclusive, informações perante o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho hoje em todos os estados, em especial, inclusive a própria Procuradoria-Geral em Brasília, dispõe de sites com um link específico para a formulação de denúncias, inclusive sugestões também, não só denúncias, mas até sugerir ao Ministério Público algum ponto de atuação, né? Questões que ela entende importantes sejam defendidas, podem ser sugeridas. Então, o acesso da população ao Ministério Público hoje está bastante facilitado, inclusive por telefone também, né? As procuradorias dispõem de telefones onde se pode formular denúncias, né? Além da internet, ou até mesmo indo pessoalmente às procuradorias regionais de trabalho. E nos ofícios, uma coisa importante foi a interiorização do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho implantou um programa de interiorização nos últimos 5 anos, fantástico, em que se instalou diversos ofícios pelos mais rincões locais desse Brasil continental, né? Por exemplo, aqui no estado do Mato Grosso, em São Félix do Araguaia, região longínqua aqui da capital, de difícil acesso, onde já muitos conflitos fundiários, conhecida por isso. Né? Exatamente. E o Ministério Público lá está, juntamente com a própria Justiça do Trabalho também, que tem também uma vara interiorizado, lá, né? Assim, em Alta Floresta e em outros lugares, e inclusive tem outros ofícios para serem implantados aqui. E isso ocorre não só no Mato Grosso, estou citando aqui como exemplo, né? A população daqui conhece, mas isso aconteceu do Brasil todo e vem acontecendo. O senhor está aqui para falar, no estado de Mato Grosso, num seminário sobre fraudes no terceiro setor. O que seriam essas fraudes? O senhor poderia dar uma síntese para a gente? Sim. Esse evento é um evento importante para que a população tome conhecimento do que está acontecendo, embora certamente ela já saiba disso, porque a imprensa tem sido bastante efetiva, né? Tem sido muito dinâmica nessa divulgação dos acontecimentos, das fraudes que vêm ocorrendo.
mas ouvi do próprio Ministério Público isso. Então esse seminário foi uma oportunidade importante para essa divulgação, para essa informação junto à sociedade. Essas fraudes são basicamente o seguinte: o Estado como um todo, a partir do grande crescimento da população, recebeu grandes demandas e passou, logicamente, a não dar mais conta disso, né? Então esse espaço de atuação do Estado ficou muito ampliado, né? Então você tem o Estado atuando nas questões públicas e tem o mercado atuando na busca do lucro, especificamente no âmbito privado. Então, esse Estado não dando conta de tudo, fica um espaço. E é exatamente o espaço em que o terceiro setor, por ordem natural das coisas, inclusive pela filosofia de sua criação, devesse atuar e atua, de fato. Contudo, essa atuação acabou sendo desvirtuada. Essas organizações, esse terceiro setor não ocupou só esse espaço para promover a democracia direta, promover a defesa das pessoas que no Estado não alcançam toda essa proteção necessária, e acabou descambando por ser um intermediador de mão de obra, de firmador de convênios, contrato com o Estado, com os órgãos, com as entidades públicas, né? E numa clara fraude à Constituição Federal, né? Fraude aos direitos trabalhistas. Ou seja, cria-se uma demanda para todo o cidadão, para os contribuintes em geral, que acabam pagando essa conta muitas vezes dobrada, porque paga-se ao licitar e depois paga-se novamente em ações que são ajuizadas por esses empregados que muitas vezes não recebem todos os seus direitos dessas organizações. Então a fraude no terceiro setor basicamente advém daí, dessa atuação desvirtuada dessas organizações não governamentais. Muito bem. No próximo bloco, nós vamos aprofundar um pouco essa questão das fraudes do terceiro setor junto ao setor público. Nós vamos para o intervalo e já retornamos. A busca contínua pela melhoria no atendimento e pela rapidez na solução dos processos faz da Justiça do Trabalho a mais eficiente em Mato Grosso. Através da ouvidoria, nosso usuário, que é você, cidadão, pode fazer sua reclamação, seus elogios, dar sugestões e assim contribuir para a melhoria dos serviços. Você pode contactar a ouvidoria via e-mail através do nosso site, por telefone, depositando os formulários preenchidos nas urnas ou pessoalmente, com um de nossos atendentes. A sala da ouvidoria está localizada no andar térreo do Fórum Trabalhista de Cuiabá. Faça uso da ouvidoria. Teremos prazer em atendê-lo. Dinamizando ainda mais a prestação jurisdicional, o TRT da 23ª Região coloca à disposição do usuário o sistema de peticionamento eletrônico. Este sistema permite ao advogado enviar as petições iniciais e as complementares a serem juntadas a processos em andamento, e tem como características principais a segurança e eficiência. Para fazer uso desse serviço, é necessário apenas o cadastramento prévio que está disponível no site www.trt23.jus.br. Estamos conversando hoje aqui com o Procurador do Trabalho, Dr. José Manuel Machado, da Procuradoria do Trabalho do Rio de Janeiro, e falando sobre fraudes trabalhistas no terceiro setor. Vamos falar um pouco sobre as fraudes que ocorrem na relação dessas organizações do terceiro setor, as chamadas OCIPs, na prestação de serviço, nos convênios, os contratos de gestão que elas fazem com os entes públicos. O que pode e o que não pode, doutor José? Ok. Veja bem, essa atuação dessas instituições que congregam o terceiro setor
em geral conhecida como ONGs, tem sido desvirtuada em razão de estarem assumindo um papel que é eminentemente do Estado, em que o Estado devesse executar essa atividade diretamente, pois são funções permanentes, funções essenciais do Estado, em que não tem nada de excepcionalidade e que o Estado, de fato, às vezes vem terceirizando, vem contratando essas instituições e desvirtuando todo um processo, toda uma base constitucional. Para você ter uma ideia, existem casos em que essas contratações têm influência no direito do trabalho, ou seja, nos direitos trabalhistas desses trabalhadores, no processo eleitoral, que uma coisa que muita gente não percebeu, a gravidade dessa situação da interferência no processo eleitoral, no processo democrático de escolha equilibrada do governante. Nós temos exemplo de um município em que se chegou à seguinte constatação nas provas colhidas, inclusive por informações daqueles que estavam praticando essas fraudes, que 15 mil contratações gerariam seguramente, por cálculos feitos por especialistas, 60 mil votos, num colégio eleitoral de 220 mil eleitores. E o determinado interessado disse ao seu interlocutor, veja bem, 60 mil votos nos garante a eleição, pode contratar. E aí se firmou convênios com algumas organizações não governamentais para atuar diretamente nessas funções essenciais do Estado, funções permanentes de saúde, educação, atendimento a idosos, etc., e desvirtuou o processo eleitoral. Isso é uma clara ofensa ao artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição, que diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos, e esses representantes eleitos significa legitimamente, regularmente eleitos, e não por um processo viciado. Esse é um processo viciado. Isso está em processo investigatório, está provado, né? O próprio juiz, na sentença, relatou esse fato. E como que o judiciário tem se portado quando o Ministério Público do Trabalho investiga essas questões, faz as denúncias, entra com os processos na justiça? Como que o judiciário tem se comportado para impedir a continuidade dessa atividade ilícita que essas organizações estão fazendo no trato da coisa pública? Bem, a compreensão material do que está acontecendo e aí daí a aplicação, bem aplicados, boa aplicação do direito, tem sido sim, tem tido bom resultado no âmbito do 1º grau ainda, e alguns tribunais também, no 2º grau, já vêm concebendo essa prática ilícita e vem mantendo algumas decisões de 1º grau, mas isso ainda não é a regra, não é a maioria, ainda é a minoria. Tem uma questão muito séria aí que precisa ser enfrentada, que é a questão da competência, em que se diz que a Justiça do Trabalho não é competente para julgar esses casos em razão de estar se discutindo contratação no âmbito da administração pública, ainda que o entendimento do Ministério Público seja outro, até de boa parte dos juízes das varas do trabalho tenham sido outros, ou seja, que na verdade está se discutindo ali um vínculo empregatício, uma relação estatutária, e sim um vínculo viciado. Mas, infelizmente, os tribunais têm reformado algumas decisões de 1º grau, ainda tem causado bastante dificuldade a esse combate. Mas creio que isso é possível ser virado, ser modificado a partir da apresentação da realidade, a partir do momento em que os tribunais começarem a verificar essa realidade. Esse caso de desvirtuamento do concurso público, que aliás é um direito humano, a Convenção Americana de Direitos Humanos, lá de 69, que é o Pacto de São José da Costa Rica, já diz que todo cidadão tem direito, em igualdade de condições, a ter acesso às funções do seu Estado, do seu país, ou melhor, às funções públicas de seu país. E a Constituição nada mais fez, no artigo 37, que foi colocar esse comando da Convenção Americana na Constituição, né, dizendo que o acesso aos cargos públicos efetivos é por meio de concurso. Eu acho que o Judiciário tem uma grande oportunidade de fazer valer esse valor
que está na Constituição, né? Que acima de ser normativo é também um grande valor, né? A preservação do acesso isonômico, né, em condições de igualdade aos cargos públicos. Nós vamos continuar falando desse assunto no terceiro bloco. Vamos para o intervalo e voltamos logo. Olá, você sabe o que é um dissídio coletivo? O dissídio coletivo é uma discordância ou pendência trabalhista existente entre sindicatos de trabalhadores e de empregadores, ou entre sindicato de trabalhadores e empresas. Normalmente, esses dissídios são ajuizados quando não foi possível um acordo ou convenção coletiva entre essas partes. A negociação e a tentativa de conciliação são etapas que devem anteceder os dissídios coletivos, pois somente após esgotadas todas as possibilidades de entendimento é que as partes poderão recorrer à Justiça do Trabalho. Nos dissídios coletivos, o Tribunal Regional do Trabalho julga cláusulas econômicas, como piso salarial, percentual de reajuste, produtividade, e também cláusulas sociais, como as condições de trabalho, benefícios, transportes e etc. Em casos de greve, a empresa, o sindicato patronal ou o Ministério Público podem ajuizar um dissídio coletivo especial, que terá prioridade de julgamento em razão do interesse público. Nos próximos programas, continuaremos abordando outras questões trabalhistas de seu interesse. Até lá! Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho na TV. E hoje estamos entrevistando o Dr. José Manuel Machado, da Procuradoria do Trabalho do Rio de Janeiro. Dr. José Machado, a questão da terceirização de muitos serviços públicos que ocorrem no país inteiro, em todos os setores. A gente sabe que tem muita coisa ilegal nisso e que acabam vindo para a Justiça do Trabalho. O que pode e o que não pode ser terceirizado? Ademar, o serviço público, ou melhor, o Estado não pode terceirizar a sua atividade permanente, a sua atividade essencial, aquelas atividades que a Constituição Federal já estabeleceu como sendo de atuação obrigatória do Estado, né? Educação básica, saúde, segurança, enfim, essas atividades não podem ser terceirizadas, nem através de entidades do terceiro setor, nem através de entidade alguma. Isso são funções que o Estado tem que desempenhar. Tem que contratar os servidores através de concurso público, como manda a Constituição, e garantindo todos os seus direitos. Porque ao terceirizar essa atividade, essa terceirização se torna ilícita. E sendo ilícita, o Estado, logicamente, responde por isso. Isso acaba criando demandas para a Justiça, ou seja, acaba sobrecarregando o Judiciário, que já tem outras questões para se julgar, tem mais essa, de que o próprio Estado, como responsável pela organização do Judiciário, responsável por ter um Judiciário eficiente, um Judiciário que dê a resposta rápida aos judicionados, acaba recebendo essa carga que ele próprio criou ao terceirizar ilicitamente algumas atividades. Existem limites para a terceirização. Limites decorrentes da própria de um comando ético que a Constituição traz para todos os administradores, né, em que a partir do momento que se terceiriza para reduzir a condição, a dignidade da pessoa humana, essa é uma terceirização que já tem que ser combatida. Que não... Vamos dar um exemplo, doutor, para ficar mais claro assim para o nosso telespectador. O Tribunal do Trabalho, no caso, a nossa casa aqui, ele pode terceirizar o serviço que não envolva a atividade nos processos. Ele pode terceirizar a limpeza, ele pode terceirizar a segurança. É nesse sentido que o senhor fala? Exatamente. Essa atividade meio, essa que não é uma atividade essencial do Estado, exatamente, tomando como exemplo aqui o tribunal,
o serviço de vigilância aqui do tribunal, né, a vigilância, as pessoas que trabalham na vigilância externa aqui do tribunal, a sua atividade de limpeza e conservação, a sua atividade de manutenção predial em geral, reforma de prédio, de construção, toda essa atividade que não é atividade do Estado. O Estado não tem que fazer atividade. O Judiciário, por exemplo, o papel dele é julgar, ou seja, os magistrados, com todo o apoio do aparato que o Judiciário tem, dos analistas, técnicos, esse pessoal não pode ser terceirizado, porque está todo voltado para a atividade fim do Judiciário. E assim os demais órgãos, e aí também no Executivo, ou seja, o Estado não pode terceirizar a saúde, serviços de saúde, não pode terceirizar serviços de educação, serviços de segurança, porque essa é uma atividade essencial do Estado, atividade permanente. E tem ocorrido muito essa terceirização que é proibida? Tem, e muito. Os municípios, de forma geral, e boa parte dos estados, aí quanto aos estados como ente federado, já varia de estado para estado, mas também pratica essa terceirização, e até mesmo a União tem terceirizado de forma irregular. E saúde nos municípios tem sido terceirizada. Veja você que nós temos tido aí licitação para contratar médico para posto de saúde. Isso é um absurdo. Inclusive, para médico para atuar em programa de saúde da família. Programa de saúde familiar, ou seja, que o médico tem que ter uma identidade com o local, com a comunidade. E o contrato por um ano. O próprio edital já diz lá, contrato por ano. No ano seguinte, licita-se novamente. Aquele médico pode ganhar ou não. Lógico que a maioria dos casos acaba recontratando por 1, 2, 3, 10 anos. Outros já se muda o prestador de serviço, que aí não cria-se nenhuma identidade com aquela população em que ele está atendendo. Esse é um vício gravíssimo e isso tem ocorrido no Brasil todo, infelizmente. Ótimo. Nós agradecemos a presença do senhor e os esclarecimentos que nos deu. E estaremos atentos em outras vindas suas a Mato Grosso. Já está convidado para retornar aqui para nós continuarmos este bate-papo. Muito obrigado. E também queremos agradecer a você que nos dá o prazer da sua audiência. Na próxima semana estaremos aqui novamente falando sobre direito do trabalho e assuntos correlatos. Qualquer sugestão ou reclamação você pode fazer para nós através do endereço que está no seu vídeo.